A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a aula da lição número 6, a doutrina do culto levítico. Você que está acompanhando aí o canal do EBD em Foco, está acompanhando a revista na sua igreja, sabe que estamos estudando o livro de Levítico, fazendo aplicações para os dias de hoje, falando de adoração, de santidade. E na aula anterior nós falamos sobre santidade, falamos sobre a vida de santidade, a necessidade de viver uma vida de santidade, falamos da doutrina da santificação, e agora nós vamos falar, nos aprofundar um pouco mais no culto levítico, para entender por que eles realmente prestavam culto a Deus, o que levava eles a fazerem isso. É um pouco complicado, às vezes, estudar a doutrina em uma única aula. Até mesmo o objetivo dessa aula não é falar da doutrina como um todo, mas nós vamos ver aqui nessa aula o objetivo, a gente vai falar dos objetivos mais na frente, mas nós vamos ver aqui nessa aula, adiantando já um pouco, claro, nesse início aqui eu sempre tento dar uma visão geral do que a gente vai ver, e nessa aula a gente vai ver que os israelitas, eles tinham um motivo para adorar a Deus. Eles tinham um motivo para cultuar a Deus. Eles não faziam aquilo da boca para fora, de um exterior, para mostrar algo que eles não eram no interior. Não, na verdade, eles tinham um motivo muito superior, além do entendimento deles. Eles estavam ali prestando um culto porque eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e tudo que existia tinha que ser oferecido a esse Deus. Então, assim, eu penso que essa aula ela vai nos abrir os olhos para nós entendermos que o fato de irmos à igreja, de lermos a Bíblia, de orar, de dizimar, não está vinculado a algo pequeno a nós mesmos, mas está vinculado a algo muito maior, ao nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele é Criador de todas as coisas e sustenta todas as coisas. Então tudo que nós fazemos é simplesmente reconhecendo que Ele é grande, reconhecendo que tudo está na mão dEle. Então o culto, a adoração, é quando nós realmente entregamos o nosso coração e falamos: Deus, Tu és tudo na minha vida. Então eu acho que nessa aula vai ser uma aula assim, bem interessante para abrir um pouco os nossos olhos nesse sentido, entender a grandeza de Deus, entender que tudo está vinculado a Ele. Estamos numa era onde o culto é dado ao homem. Os hinos exaltam o homem, a sociedade exalta o homem, e a igreja está trazendo isso para o culto. E a gente tem que deixar, se a gente estiver caminhando nesse sentido, deixar esse culto errado ao homem e prestar um culto verdadeiro a Deus. A gente só vai fazer isso entendendo realmente a verdadeira doutrina cristã. Eu acho que é nesse sentido aqui essa aula. E vamos lá, começar aqui nossa aula. Você que está acessando pela primeira vez, saiba que o EBD em Foco é um site de slides e cursos para professores da EBD, onde você pode fazer o seu cadastro gratuito, ter acesso a um conteúdo exclusivo para professores, conteúdo didático, cursos de capacitação. Lá dentro tem um curso de Levítico, comentando o Levítico, então acesse lá o EBD em Foco que você vai ver, só tem lá dentro. Além desse comentário, tem um PDF também para baixar, tem um slide, tem muito conteúdo. Acesse o EBD em Foco, curta esse vídeo, compartilhe, clique em gostei, comente, deixe sua participação aí. Vamos lá, começando aqui a nossa aula. O textuário diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24:1. Tudo quanto existe pertence ao Senhor, e ao Senhor deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. Então a revisão aqui de toda a revista, na verdade prática, trata do tema geral, e a gente entende aqui que tudo pertence a Deus, tudo deve ser consagrado a Ele, e nós também pertencemos a Ele, e nossa vida tem que ser consagrada a Ele. Então é o tema principal dessa aula. A leitura bíblica em classe encontra Levítico 9, de 1 a 14, lembrando que já lemos Levítico 9 na lição anterior. Dentro do site do EBD em Foco tem um comentário de Levítico 9, acesse lá o curso de Levítico, você vai ver, e eu pulo essa leitura para ganhar tempo aqui no vídeo, não que ela não seja importante, é muito importante. Então,
Se você não leu, leia ainda e procure entender. O objetivo geral é explicar que tudo quanto existe pertence ao Senhor e ao Senhor deve ser consagrado principalmente o nosso ser. Objetivos específicos. Tópico 1, saber que a terra é do Senhor. Tópico 2, mostrar que os animais e vegetais são do Senhor. Tópico 3, compreender que o ser humano é do Senhor. Então aquilo que eu falei no início, vamos entender que o nosso culto, a nossa adoração, tudo que nós fazemos está vinculado a algo muito maior do que nós mesmos, que é o próprio Senhor. Introdução. No livro de Levítico há uma teologia sublime e altamente devocional, cujo objetivo é levar o crente israelita a reconhecer 3 verdades. Não, quais são essas verdades? Primeiro, tudo que quanto existe foi criado por Deus. Essa é a primeira verdade que um israelita tinha em mente quando adorava a Deus. Ele estava ciente de que ali estava o seu Criador, né, e ali ele estava adorando o seu Criador. Segunda verdade, sendo ele o Criador de todas as coisas, somente ele deve ser adorado. Ou seja, se Deus criou todas as coisas, eu tenho que adorar e prestar um culto a ele. Então isso aqui estava na mente do israelita daquela época, e tudo quanto há deve ser consagrado a Deus único e verdadeiro. Ou seja, além de ser adorado, eu tenho que consagrar a ele tudo que existe, tudo que eu tenho, a minha vida por completo tem que ser consagrado a ele. É claro que eu estou falando aqui do israelita para aquela época, mas não difere nada dos dias de hoje. Ou seja, para os crentes de hoje, nós também temos que chegar até Deus com esse pensamento aqui. Tem pessoas que vão adorar a Deus e não param para pensar que Deus criou e sustenta todas as coisas. Então, assim, a gente fica achando que Deus é um ser humano mais poderoso, um velhinho de barba branca. Não é bem isso, bem assim. O universo é grandioso. Existem bilhões e bilhões de galáxias, de estrelas e planetas, né? E é algo grandioso. E Deus criou só com uma só palavra. Então é um Deus grande que nós não conseguimos imaginar. Então, quando nós paramos para pensar um pouco na criação, se pararmos para pensar um pouco na criação, nós vamos começar a entender um pouco quanto Deus é grandioso, e aí nós entendemos que nós temos que adorar e consagrar tudo a Ele. Se observasse esse princípio, o povo de Israel ver-se livre dos resquícios da idolatria do Egito, prevenindo-se didaticamente quanto às abominações de Canaã. Então, o que acontece? Recapitulando aí, lá da lição 1, Levítico foi escrito quando o povo estava saindo do Egito e caminhando para a terra de Canaã. Então, esse livro estava ali dando instruções para esse povo. Esse povo estava saindo do meio de um povo idólatra. O povo egípcio era um povo idólatra que adorava vários deuses. Estava lá o povo de Israel no meio desse povo idólatra. E estava caminhando para uma terra onde havia muita idolatria, que era a terra de Canaã. Então, o povo tinha que abandonar a idolatria do Egito, porque, querendo ou não, eles se contaminaram ali, né, passaram muito tempo no Egito e talvez começaram a compactuar ali com os egípcios, da mesma crença, né, dos egípcios, talvez não de forma tão forte como os egípcios adoravam, mas estavam lá uma certa idolatria no meio do povo. E também o povo, né, poderia se contaminar lá em Canaã. Então está em duplo propósito, né? Libertar o povo completamente da idolatria do Egito e prevenir, né, ali contra a idolatria de Canaã. Então o povo precisava entender que Deus é o Deus Todo-Poderoso e os outros deuses não eram nada. Isso tinha que estar na mente do povo. Nesta lição, veremos que a essência do culto levítico é conduzir o crente a adorar a Deus e a consagrar-lhe tudo quanto tem. Então, olhando para nós, o que nós vamos aprender aqui? Né, que a essência do culto é reconhecer que Deus é grande e consagrar tudo a Ele. Porque tudo que pertence ao Senhor, pois Ele criou tudo e preserva. Deus não somente criou, mas como Ele cuida e conduz todas as coisas, né? Ou seja, tudo que acontece está debaixo da sua soberana vontade. Essa consagração, porém, só terá eficácia se começar pelo nosso próprio ser. Então, para eu consagrar tudo a Deus, eu tenho que consagrar primeiramente a minha vida. Então, consagrando a minha vida, eu vou entender, né, que eu tenho que consagrar tudo que existe, tudo que pertence, tudo que eu tenho tem que ser consagrado ao Senhor. A terra é do Senhor. Vamos lá. Deus é o Criador dos céus e da terra. Se o Gênesis mostra que Deus criou tudo quanto existe, é o que está escrito, né? No princípio criou Deus o céu e a terra, Ele criou tudo, o universo, as estrelas, as galáxias, tudo que existe foi Deus que criou.
o Levítico reivindica dos israelitas que consagrem tudo ao Senhor. Então, entendendo esse princípio que Deus é o Criador, nós temos que entender que tudo tem que ser consagrado a Ele. Ele é dono de todas as coisas. Então a gente sabe que por aí existem muitas teorias dizendo que o universo surgiu do nada, que o universo não foi criado, mas é complicado porque até mesmo na física todo efeito tem uma causa, né? Se uma mesa anda é porque alguém empurrou, né? Ou seja, se um carro anda é porque alguém acelerou. Então, assim, tudo que está em movimento teve alguma coisa antes que aconteceu e colocou aquilo em movimento. Isso na física, nas leis de Newton, por exemplo, a gente chama, né, a segunda lei de Newton, né? Ou seja, é a lei da causa e do efeito, né? E tem a ação-reação também, mas a segunda lei de Newton encaixa melhor aqui, F igual a ma, né? Ou seja, se eu tenho uma aceleração, eu tenho uma força associada à aceleração. Então, se um objeto está parado, é porque ele vai permanecer ali naquele estado até que uma força vai agir sobre ele para colocar ele em movimento. Então, assim, se o universo existe, né, tirando um pouco aí a física, né, se o universo existe, é porque alguma coisa criou esse universo. E a mídia não divulga, mas os próprios cientistas passam por esse tipo de problema. Hoje em dia, a ciência tem dificuldade nesse ponto. O que causou o universo? Se você tiver curiosidade, pesquisa no Google, né? A causa do universo, o que causou o universo, você vai ver vários artigos, várias coisas, várias pesquisas relacionadas à própria ciência, tentando explicar, né, como que o universo foi causado, né? Ou seja, tem que ter uma causa e efeito, F igual a ma. Então a própria física, a própria ciência questiona o seu próprio modelo, né? Ou seja, o próprio modelo científico, Big Bang, é questionado porque não tem uma causa, né? E quando a gente vai para a Bíblia diz que tem uma causa e que a causa é Deus. Ou seja, se o universo passou a existir em um certo momento, foi porque Deus criou o universo e fez ele existir. É nesse sentido. Então, assim, se Deus criou o universo, ele passou a existir e ele cuida e sustenta de todas as coisas, né? Então, por esse motivo, nós temos que adorar e consagrar a ele tudo, né? E também, Levítico vai exortar didaticamente o povo ali por meio de ofertas e sacrifícios, que nenhum ídolo pode ser adorado como nosso Deus. Então, ou seja, a gente vai ver ali em Levítico 19:4 falando: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição, eu sou o Senhor vosso Deus. Isaías 42:8, eu sou o Senhor, que é o meu nome e a minha glória, pois a outrem não darei nem nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, ou seja, eu não tenho que adorar ídolos, né? Eu tenho que adorar a Deus. Ou seja, eu tenho que colocar Deus como primeiro lugar da minha vida. Isso para um israelita daquela época, isso para um crente de hoje. Não tem diferença, é igual para os dois. Deus é o libertador de Israel. O livro de Levítico patenteia aos filhos de Israel que Deus é libertador do seu povo. Então isso aqui é o tempo todo lembrado para o povo, o tempo todo discurso que a gente vai ver, os grandes discursos da Bíblia, né, grandes pregações feitas ali se você olhar a pregação feita por Salomão, né, quando Salomão vai inaugurar o templo, você vai olhar a pregação feita por Neemias, por Esdras, todos eles sempre vão lembrar, né, Pedro lá no Novo Testamento, na verdade Estevão também fala, ou seja, vai lembrar que o povo foi liberto, saiu da escravidão do Egito. Então, ou seja, isso o povo sempre estava lembrando que Deus era o seu libertador. Por esse motivo, nenhum israelita poderia comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Então o povo estava vivendo uma vida de gratidão a Deus. A vida de gratidão a Deus não era algo pontual, era algo que acontecia o tempo todo. Então, se a gente olhar para o culto levítico, o que a gente vai observar é o povo sempre levando algo para entregar a Deus. Muito diferente dos cultos de hoje, onde as pessoas só vão para receber. Porque eu vou receber minha bênção, vou receber isso, vou receber aquilo. E o povo de Israel era o contrário. Eles entregavam, davam muito mais do que pediam, porque as bênçãos vinham de forma automática. Então eles levavam como forma de gratidão por bênçãos recebidas. Então a adoração a Deus, ela está mais ligada a dar do que a receber.
né? Então, ou seja, você tem que adorar, ir à igreja, procurar servir a Deus, mas entregar uma adoração verdadeira, né? Não buscar somente receber algo de Deus. Mas, claro, a gente vai receber e Deus quer nos abençoar, mas nós temos que sempre estar em mente, né, de dar, né, e sempre levar algo a Deus, porque automaticamente Ele vai nos abençoar. Israel é o templo de Deus. A teologia de Levítico tinha por objetivo também conscientizar Israel de sua vocação divina, né? Ou seja, o povo tinha que entender que eles tinham uma vocação, um chamado divino, né? Logo, toda a nação israelita era o quê? E no futuro será um templo de adoração a Deus. Ou seja, o povo de Israel sempre vai servir de modelo, né, de um povo que vai sempre estar ali na presença de Deus. Eu confesso para você que eu fiquei um pouco confuso nesse tópico aqui do escritor da revista. A gente, claro, né, não vai entender 100%, eu não vou conseguir compreender o que está passando na mente do escritor da revista, né? Procurei dar uma estudada, mas o que eu entendi aqui é que a nação de Israel é uma nação modelo, é um povo separado, modelo para viver e adorar Deus, e serve de exemplo para nós, né? Esse templo de adoração a Deus, eu entendo que ele serve como modelo de adoração. E quando ele fala no futuro, entendo que é o cumprimento das promessas de Deus para Israel lá no milênio. Então, seja Israel vai reinar com Cristo no milênio, e as promessas de Deus vão se cumprir ainda em Israel. Eu posso ter entendido de forma equivocada esse tópico. Realmente, né, o que quer dizer Israel ser templo de adoração? Então eu entendo que como sendo um modelo de adoração de nação santa. Isso significa que o povo hebreu não se limitava a ser uma mera teocracia. Uma teocracia é o governo de Deus, onde Deus governa, né? Não era somente uma teocracia, mas uma comunidade de adoração por excelência ao Senhor. Ou seja, isso aqui já deixa um pouco mais claro o meu entendimento do slide anterior, né? Ou seja, ter Israel como uma comunidade de adoração por excelência, de servir de exemplo, de modelo, como adorar a Deus. Então isso aqui é importante, né, para nós entendermos como a nossa adoração tem que acontecer nos dias de hoje, seguindo Israel aí como modelo. Segundo tópico, os animais e os vegetais são do Senhor. No Egito, os animais eram deuses. Os egípcios não faziam distinção entre o Criador e a criação. Então, Criador e criação eram iguais, né, para os egípcios, para os ímpios. Quando a gente lê em Romanos, realmente Paulo explica lá, né, que os gentios, os povos pagãos, eles misturaram, no lugar de adorar o Criador, adoraram a própria criação. Então fizeram uma confusão só. E eles também não conseguiam distinguir animais puros de impuros como faziam os judeus. A gente vai falar um pouco mais na frente. Então era tudo misturado. Então, dessa forma, os egípcios adoravam o boi, o crocodilo, o falcão, o gato, e enfim, eles tinham vários e vários deuses, né? Tinham deus de todo tipo lá. Era uma confusão, né? E por causa desses deuses, né, foi por isso que Deus puniu ali o Egito com as 10 pragas. As 10 pragas que Deus puniu o Egito, cada praga estava relacionada a um deus egípcio. Cada praga poderia ser combatida por um deus egípcio e que não aconteceu. O que acontece diante de tudo aquilo que Deus fez, os deuses egípcios não tiveram poder nenhum para amenizar aquela situação daquelas pragas. Provou-se que eles eram o quê? Inúteis. Provando que esses deuses eram inúteis, temos aí dois objetivos que Deus... Preste bem atenção nessa parte. Primeiro objetivo era que Deus queria mostrar para os egípcios que os seus deuses não valiam de nada. Primeira coisa, mostrando que para os egípcios, olha só, os deuses de vocês não tiveram a capacidade de amenizar as minhas pragas. Segundo objetivo, mostrar para Israel que os deuses egípcios não serviam de nada. Talvez esse fosse o objetivo maior das 10 pragas. O objetivo maior das 10 pragas era mostrar para o povo de Israel que os deuses egípcios não tinham poder nenhum. Como eu falei no começo, os povos, os israelitas,
como ficaram muito tempo ali no Egito, eles talvez começaram também a adorar os deuses egípcios, começaram ali a compactuar daquela idolatria dos egípcios, juntamente com os egípcios, adorando os deuses egípcios, né? Tava ali meio que uma adoração misturada, e aí Deus queria mostrar para o seu povo, mostrar para o povo escolhido dele, que esses deuses egípcios não valiam de nada. Se por acaso tivesse alguém pensando que os deuses egípcios eram bons ou tinham poder, essa pessoa tinha que deixar esse pensamento através das 10 pragas, que eles iam perceber que os deuses egípcios não fizeram nada. Como não fizeram nada, não tem poder, então somente o Deus Jeová é o Deus Todo-Poderoso. Então esse foi o principal objetivo das 10 pragas ali no Egito. Os animais e a adoração a Deus. Ao contrário dos egípcios, os israelitas não se davam ao culto dos animais. Então, tá ali os egípcios cultuando a criatura em vez de cultuar o Criador, né? Mas os israelitas, eles pegavam os animais e ofereciam como sacrifício ao Senhor. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá sua oferta de gado, isto é, gado vaco e de ovelha. Ou seja, Levítico 2, né? Ou seja, tinha ovelha, tinha, né, o cordeiro, tinha uma rolinha, né, que era um pássaro, um bezerro. Os animais, eles tinham uma participação especial no culto, que eles simbolizavam ali, né, era oferecido em sacrifício e apontava para Cristo, né? Então é claro que não era algo perfeito, porque o verdadeiro sacrifício iria acontecer um dia, que era o sacrifício de Cristo, mas tipificava o sacrifício de Cristo. Então tinha uma importância muito grande ali o sacrifício de animais, mas eles não eram para ser adorados, né? Não era para se ajoelhar diante de um cordeiro, diante de um boi e adorar, né? Como eles fizeram lá no deserto, um bezerro de ouro, e adoraram aquele bezerro de ouro. Não era para fazer aquilo, né? Aquilo é costume dos egípcios. Então ali foi um pecado muito grande que o povo cometeu, mas depois eles entenderam a ideia, que não é para adorar, mas é para oferecer em sacrifício a Deus. Além disso, faziam distinção entre animais limpos e impuros, então tinha essa diferença, diferente dos egípcios que não faziam essa distinção, e nesse sentido o povo de Israel sabia que os animais não são deuses. O animal é criatura de Deus, é feito por Deus, mas não é um Deus e não deve ser adorado. Mas as criaturas, é claro que Deus fez e sustenta tudo. Os vegetais e a adoração a Deus. Se por um lado a lei de Deus recomenda a preservação da natureza, então a gente vai ver que tem várias leis que falam do cuidado da terra. Na lição anterior nós falamos, acho que a lição anterior ou as duas lições anteriores, não lembro, nós falamos um pouco do cuidado da terra. O povo tinha que cultivar a terra durante 6 anos, no 7º ano tinha que deixar a terra descansar. O povo tinha um respeito muito grande pela terra, pela propriedade. Isso é algo assim bem interessante na comunidade judaica, né? Mas não incentivava em modo algum a adoração à natureza, idolatrar a natureza. Então a gente observa nos dias de hoje que pessoas, né, adoram a natureza, colocam a natureza como se fosse, né, o próprio Deus, né? Se eu não me engano, a deusa Gaia, né, que é, enfim, a deusa da natureza, sei lá, se mistura aí, né? Ou seja, como se a própria natureza fosse Deus. Isso os cananeus faziam, né? Ou seja, eles tinham o costume de adorar a própria natureza, adoravam vários deuses, adoravam a própria natureza. É claro, temos que preservar a natureza, cuidar da natureza. Não estou dizendo que o crente pode sair derrubando tudo, quebrando tudo e destruindo a natureza, poluindo rios. Não é isso que a gente vai fazer. A Bíblia incentiva o cuidado da natureza, né? Ou seja, cuidar da natureza, cuidar da natureza como um todo, não somente das árvores, mas da questão da limpeza, o lixo, os rios, tudo, né? Mas não é uma adoração à natureza. Nós não temos que considerar sagrado como se fosse um Deus que temos que adorar, né? Então, vamos cumprir o que a palavra de Deus diz, cuidar, mas não adorar. Em Israel, os frutos da terra serviam para louvar e enaltecer a Deus. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar,
e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Levítico 23:10. Isso aqui é importante. Eu quero que você preste muita atenção sobre a questão das primícias. As primícias era o primeiro fruto da terra. Então aquele primeiro fruto, o primeiro animal que nascia, aquilo ali era oferecido a Deus, era levado até Deus. Então eles entregavam ao sacerdote, né, e levavam ali para o sacerdote. E muitas pessoas ficam pensando assim, né, por que que Deus quer o primeiro? Por que que Deus precisa do primeiro? Se a gente for parar para pensar, Deus não precisa de nada, né? Ele não quer nada. Nós é que precisamos ter Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então, quando a pessoa levava o primeiro fruto, o primeiro animal, levava as primícias, entregava a Deus e estava falando assim, Deus, eu não estou apegado a bens materiais. Isso aqui não é primeiro lugar na minha vida. É você, ó Deus, é o Senhor que é o primeiro lugar na minha vida. Então, é isso que a pessoa estava fazendo. Então, entregar as primícias, né, ou seja, é colocar Deus em primeiro lugar. É dizer que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Então o povo de Israel entregava o dízimo, entregava as primícias. Não estou dizendo que hoje a pessoa tem que entregar as primícias. Há alguns teólogos e inclusive algumas igrejas que pedem as primícias, que a pessoa tem que tirar um dia do seu salário. Então vamos supor que a pessoa recebe R$3.000 por mês. Então significa que ela ganha R$100 por dia, então ela tem que pegar R$100 no dia primeiro e entregar na igreja, que é a primícia. E aquilo serve como um salário do pastor. E isso acontece em algumas igrejas. Na Assembleia de Deus, que eu saiba, não acontece, né? Mas assim, não é uma doutrina, não é algo que tem que acontecer. Eu particularmente não vejo dessa forma. A gente pode até abrir uma discussão e tentar debater isso aí. A gente tem que entregar as primícias no dia de hoje, sim ou não, né? Vou deixar você pensando aí, dar uma pesquisada sobre isso. Pode até fazer um debate com seus alunos aí na classe, se você for professor da EBD, né, para pesquisar sobre as primícias e ver se é ou não, né, necessário entregar as primícias. Mas eu acho que o princípio básico por trás disso aqui é que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? Ou seja, né, Deus ele tem que ser primeiro. Quando a pessoa entregava a primícia, é isso que ela estava querendo dizer. Deus, tu és o primeiro lugar na minha vida e não as coisas materiais. Terceiro tópico, o ser humano é do Senhor. O ser humano é a imagem de Deus. O livro de Levítico corrobora a teologia do Gênesis ao mostrar que o ser humano foi criado por Deus. Então, tanto aí em Levítico como em Gênesis vai dar essa ênfase, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Levítico, né, vai deixar bem claro aí que o ser humano, né, ou seja, vários dispositivos visando promover o ser humano como a obra-prima das mãos divinas. O que é que acontece? O ser humano foi criado, realmente ele é a criação principal de Deus. Deus criou tudo, muita coisa, mas o ser humano é a criação principal, a obra-prima, né, de Deus. E por esse motivo o crente israelita era intimidado a cuidar do seu corpo, né, exteriormente e interiormente. Então ele tinha que cuidar do corpo, ele tinha que cuidar da sua saúde, né, e ele tinha que cuidar da sua vida de santidade, dar exemplo de santidade. Então o ser humano ele entendia que ele tinha que prestar um culto completo a Deus, um culto verdadeiro e completo diante do seu Criador. Nem marcas de tatuagem eram admitidas, né? Então a gente vê Levítico 19:28, fala de marcas no corpo. E há uma discussão muito grande, né? É pecado fazer tatuagem, não é pecado fazer tatuagem? Há quem diga que não, tem crentes que fazem, tem crentes que têm tatuagem porque antes de ser crente fizeram, né? E aí tudo bem, né? Mas tem os que já são crentes há muito tempo e fazem tatuagem, diz que não tem problema, não é pecado e tudo mais. E a gente vê que a passagem de Levítico realmente condena isso. Pelo contexto dessa passagem, dá a entender que as tatuagens da época ela tinham um propósito de adorar a outros deuses. Então era uma tatuagem era feita com o propósito de idolatria, né? Então, se a gente for olhar realmente nesse contexto, ela tinha esse propósito. Eu particularmente não concordo com tatuagem nos dias de hoje. Eu não vejo a tatuagem como algo, né, na nossa sociedade que alguém vai olhar e falar assim, lá vai um crente.
O cara tá com uma tatuagem zona aqui e fala assim, lá vai um crente, olha lá, tá tatuado, né? Não é uma marca de alguém que serve a Deus. E eu, do meu ponto de vista, né, trazendo assim, pelo mesmo contexto de Levítico, né, a tatuagem ela não representa algo bom diante de Deus. Você pode discordar, né? Você pode até colocar no comentário aí, né? Fica à vontade, né? Mas eu não vejo a tatuagem, apesar, assim, a passagem de Levítico é algo para aquele contexto, realmente tinha a ver, as tatuagens da época tinha a ver com a adoração de outros deuses, mas trazendo para os dias de hoje, eu não vejo eu não vejo assim, como exaltar a Deus, engrandecer a Deus, fazer uma tatuagem para a glória de Deus. Eu não consigo ver dessa forma. Então, eu vejo da mesma forma a questão da tatuagem dos dias de hoje, né? Eu não faço, né? E quando tiver filhos também eu vou ensinar a não fazer. Eu não concordo, mas se você que está me assistindo aí tiver a consciência limpa e achar que não tem problema, né? Até mesmo porque isso aqui não é um estudo sobre tatuagem, né? Mas essa passagem, realmente, isso aqui está falando o quê? Da santidade do corpo. Ou seja, Deus criou o ser humano, Deus quer o ser humano por completo lhe adorando, então ele quer o quê? A sua maneira completa, divina, assim, de buscar a Deus, né, por excelência, o ser, né, o existir e o pensar. Tudo isso, né, é buscar essa excelência divina. Então, ou seja, entregar o nosso corpo de forma completa a Deus. Naquela época, fazer uma tatuagem significava, né, denegrir o corpo em prol de outros deuses, então não estava entregando de forma completa o seu corpo a Deus. Então, trazendo para os dias de hoje, talvez seja a mesma coisa. Então, o nosso corpo tem que ser entregue a Deus para adoração a Ele, né, não para tatuagem. Enfim, continuando aí. 3.2, a vida humana é sagrada. O crente israelita é exortado a ver a vida humana como sagrada. Ou seja, ele não poderia ali, por exemplo, em hipótese alguma, consagrar os seus filhos aos ídolos, como a gente já falou na aula anterior, que os cananeus ofereciam os filhos a Moloque, né? E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor, Levítico 18, 21. Então, os cananeus pegavam o primogênito e ofereciam a Moloque, para serem abençoados por Moloque. E aí, Deus não quer isso. Deus não quer que mata os filhos. A vida é sagrada. Os filhos são sagrados. Então Deus proíbe de forma completa. Vocês vão me entregar, né, o filho de vocês, mas consagrado a mim. Não matado no fogo. É isso que Deus fala para o povo. Vocês vão consagrar, tudo que existe é consagrado a Deus. Mas não ali passado pelo fogo como fazem os cananeus, né, diante do deus Moloque. E infelizmente, alguns momentos da história de Israel, alguns fizeram isso, pecaram contra Deus nesse sentido. Mas existia uma proibição, né, direta contra isso aqui. A questão de oferecer os filhos a ídolos, né, e passar pelo fogo diante de Moloque. Portanto, toda a nação de Israel, como propriedade exclusiva do Senhor, ao Senhor deve ser consagrada. Ou seja, tudo tem que ser consagrado, a nação de Israel como um todo, consagrado de forma exclusiva a Deus, não ali diante de outros deuses. O ser humano é servo e adorador a Deus. Sendo Israel povo do Senhor, deve, por conseguinte, dedicar-se totalmente ao serviço divino. Acontece o seguinte, o povo de Israel, né, tinha ali os levitas, que eram separados, exclusivos para adorar a Deus. No entanto, as pessoas entendiam daquela época que não existia diferença de material e espiritual. Isso eu falei bastante na aula anterior, na verdade nas duas aulas anteriores. Não existe diferença do material para o espiritual. É tudo espiritual. Não existe isso. Minha vida material, minha vida espiritual. Tudo que a gente faz é espiritual. Tudo é para a honra e a glória de Deus. Então, mesmo aquele israelita que não estava no templo, que não estava lá trabalhando como os levitas, ele estava vivendo uma vida espiritual, estava fazendo tudo para a glória de Deus, estava dedicando a sua vida ao serviço divino. Então, assim, não pense você que você não é
pastor, você não é presbítero, você não tem nenhum cargo na igreja, e aí você não está consagrando sua vida a Deus. Não, você está dedicando a sua vida, né, porque a tua vida cotidiana também é espiritual, né, e isso é o que nós temos que fazer. O povo oferecia sacrifício, levava ali diante, né, do sacerdote sacrifício, celebrava os grandes feitos do Senhor, né, e adorava na beleza da sua santidade. Então o povo, né, vivia uma vida de adoração a Deus por completo, tanto no cotidiano quanto nas celebrações, nos sacrifícios e tudo mais, nas festas que aconteciam e tudo mais, o povo estava ali adorando e servindo a Deus. O sacrifício pacífico. A teologia do livro de Levítico tinha por objetivo levar o israelita a servir voluntária e amorosamente a Deus. Qual era o objetivo de tudo isso? Fazer com que o povo servisse a Deus de forma voluntária, não é de forma forçada. Ninguém era para estar lá diante de Deus porque era obrigado, estava com medo de ir para o inferno. Não, é para servir a Deus de forma voluntária e amorosa. Simplesmente isso. Esse é o objetivo, né? E eu falo muito isso nos meus ensinamentos, nas minhas pregações, que nós não temos que servir a Deus por obrigação, com medo de ir para o inferno, mas nós temos que servir a Deus porque amamos a Deus, né? Nós confiamos nele. Esse tem que ser o nosso objetivo. Esse é o ideal realçado pelo salmista, servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com um canto, Salmo 102. Ou seja, nós temos que servir a Deus de todo o coração, né? Não forçado. A síntese desse ensinamento está no sacrifício pacífico, com que Israel mostrava sua gratidão ao Senhor. O sacrifício pacífico era um sacrifício que oferecia vários tipos de animais, podia ser macho ou fêmea, e era só uma parte do animal que era queimado. Esse sacrifício acontecia em forma de gratidão a Deus por tudo que Deus tinha feito na vida deles, né? As bênçãos recebidas, eles iam lá em forma de gratidão, ofereciam esse tipo de sacrifício, e uma parte desse sacrifício era consumido, diferente do holocausto. O holocausto só podia ser um animal macho e tinha que queimar todo o animal. O holocausto queimava tudo. Já o sacrifício pacífico não queimava tudo, uma parte era comido pelos sacerdotes. Então, era um sacrifício diferente, mas era um sacrifício de gratidão a Deus. E quanto a nós, o que nós temos que fazer, né? Será que temos que ir lá oferecer um sacrifício também? Somos exortados a oferecer a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, por mediação do Espírito Santo, sacrifícios de louvores. Olha só, está diante de Deus, né, na pessoa de Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, mediante ali o Espírito Santo, sacrifício de louvores. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus, sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 15. Então, aqui nós vamos engrandecer a Deus, louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele fez, né? Ou seja, Deus é o Deus que cuida e sustenta todas as coisas. Então, estar diante de Deus, estar na presença de Deus, né? Oferecendo a Ele tudo aquilo que está relacionado a uma adoração verdadeira, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Estar sempre prontos a adorar Deus ali e entender que o sacrifício de Cristo foi suficiente. E o que nós temos que fazer é somente adorá-lo, né? Confessar os nossos pecados, arrepender dos nossos pecados e louvar a Ele por tudo que Ele fez. Conclusão, nós somos o templo do Espírito Santo e, como tais, somos intimados a andar em novidade de vida, consagrando tudo ao Senhor, a começar por nós mesmos. Ou seja, nós temos que consagrar nossa vida ao Senhor. Se não nos ofertarmos amorosa e incondicionalmente a Deus e usarmos o nosso corpo para o pecado, como estaremos diante de Deus? Ou seja, somos réus diante dele. Se eu pego o meu corpo e uso para o pecado só para pecar e não oferto a minha vida diante de Deus, o meu corpo diante de Deus, como sacrifício vivo, então não resta para mim nada além da condenação. Então eu tenho que simplesmente ser crente a isso, né? Dedicar a vida por completo a Deus. A essência da teologia do Levítico continua válida ainda hoje. O Deus que exortou Israel à santidade requer de igual modo a nossa santificação. Então, a aula de santificação foi a aula passada, mas é um tema que vai do começo ao fim aí de Levítico, né? O tempo todo falando de santificação. Temos um Deus santo, temos que santificar a nossa vida e para isso temos que dedicar nossa vida por completo diante dele. Tudo que nós temos, tudo que nós somos tem que pertencer a Deus, tem que ser dedicado a Deus, é a adoração a Deus. Amém? A paz do Senhor. Encerro aqui a aula, né? A gente tem aqui as perguntas
para você que usa o slide. Encerro aqui. Até a próxima aula.